Olho a Olho, com Cida Campos. Estamos na Catedral de São Pedro, em Cachoeiro Itapemirim, com o padre Rogério Guimarães. Vamos falar sobre aborto. Flávio, você é a favor ou contra o aborto? Sou contra. Por quê? Porque é uma vida, né? A partir do momento que tá gerando, é uma vida aqui. Não tem como tirar, né? E é isso aí. Você, mãe, é a favor ou contra? Contra, ainda mais com um anjo desse, não tem nem como falar que é a favor, né? Um anjinho lindo, uma vida. A partir do momento que está sendo gerado dentro da mãe, já não pertence mais à mãe, já é uma outra vida. Reinaldo, você é a favor ou contra o aborto? Sou a favor. Qual é o seu nome? Gutenberg. Você é a favor ou contra o aborto? Assim como diz respeito à Constituição, em alguns casos sim eu sou a favor do aborto. Que caso você é a favor? Em caso de estupro, gravidez de alto risco, como manda a própria Constituição e a própria regulamentação da Agência Nacional de Saúde. Monara, você é a favor ou contra o aborto? Contra, com certeza. Qual é o seu nome? Alessandro. Você é a favor ou contra o aborto? Com certeza contra. Joelma, a senhora é a favor ou contra o aborto? Eu sou contra. Qual é o nome da senhora? Celedir. A senhora é a favor ou contra o aborto? Totalmente contra. Contra. Padre, seja bem-vindo. Obrigado, Cida. Padre, é um tema polêmico, um tema sério, e eu gostaria de saber a opinião da Igreja Católica para os cristãos, para a população do mundo todo, o aborto. Como que a Igreja hoje está lidando com este tema, com esse assunto tão sério? Você tem razão que é um assunto sério, polêmico, né? Ele é um assunto multifacetado, porque existe a questão da mãe, existe a questão da sociedade, né? Existe a questão do comprometimento psicológico, digamos assim, ou de maturidade da mulher que ali está. E por outro lado também, existe algumas questões de empoderamento da mulher que, no meu ponto de vista, ele ultrapassa o limite da outra vida, né? Por exemplo, quando diz o ventre, eu sou dona do meu corpo, né? Eu devo dar um entendimento daquilo que eu seja. Isso está correto, a mulher tem direito ao seu corpo, ela tem direito à sua expressão, não deve ser o homem ou a sociedade a determinar o que a mulher precisa fazer enquanto sua expressão de ser. Mas quando invade a vida de outro que está naquele ventre, eu acho que aí já há uma extrapolação de limites. Então a Igreja entende o aborto como um pecado grave, porque o mandamento de Deus é não matar, né? E seja no primeiro instante da concepção, seja até o terceiro mês da gravidez, é um ser humano que está ali, um ser humano único, irrepetível, não vai nascer outro igual a ele, né? Não tem como repetir como fosse uma mercadoria. O que a mulher vai tirar do seu corpo não é um rim, não é uma vesícula, é um ser humano, né? Então aquele ser humano que ali está é tão vulnerável quanto a mulher em situações de vulnerabilidade também, social, psicológica, né? Então, para salvaguardar a saúde desta mulher, isso então justifica matar uma vida? A Igreja diz que não, né? Então, em relação ao aborto, a Igreja sempre vai entender, primeiro do ponto de vista religioso, é um pecado grave, né? Para os católicos, passiva a excomunhão na Igreja, e entende que fere sim a Constituição no Brasil, que fala que todo tem direito à vida, né? Então, o aborto é não permitir ao nascituro o direito à vida. Então isso a Igreja entende assim por questões não só de cunho religioso, mas também de cunho moral, de cunho ético e tal. Isso é um ponto, né, do aborto. O segundo, em relação à mulher, a Igreja também nos ensina e nos pede para não recriminar a mulher, para não colocar sobre ela um peso acerca disso. Por exemplo, tem muitas mulheres que procuram, muitas que fizeram o aborto, que procuram a confissão totalmente destruídas, né, internamente, né, porque se deram conta, conseguiram fazer um bom discernimento de que o que elas acabaram de fazer não foi se livrar de uma gravidez que ela tinha como problema, mas foi matar uma vida, né? E quando tomam consciência disso, o estrago emocional é muito grande, né? Então acho que a Igreja, nesse caso, ela procura orientar as pessoas para um discernimento mais
mais propício, né? Um discernimento verdadeiro. O que está para fazer é tirar uma vida, né? Pode-se dar o nome de feto, pode-se dar o nome asséptico que quiser dar, mas é uma vida que está ali e que até pode receber o nome, né? João, Maria, é uma criança, né? Que está para nascer. Então a igreja vai dizer que existem meios alternativos ao aborto para uma gravidez, digamos, indesejada, né? Que é o acompanhamento, que é ajudar ao discernimento, adoções. Existem casas espalhadas no Brasil pela vida que orientam mulheres nessas situações. Existem outros meios. E então não recriminar a mulher, assim, ela não é no sentido de condená-la, né? Mas de orientá-la, acolhê-la, né? Ajudar a entender que existe uma outra vida. E se aparece de volta à igreja alguém assim, pequei, pratiquei o aborto, acolher, perdoar, reorientar, trazer de volta a vida cristã, ressignificar a própria vida. Mas isso não significa apoiar o aborto. A igreja não apoia, a igreja indica que existem alternativas ao aborto para essas questões, em que a mulher não tenha condições naquele momento de cuidar. Agora, ao lado disso, uma coisa também importante é que a nossa luta pela vida não se dá somente no ventre, mas também após o nascimento. Nós temos muitas crianças que vêm ao mundo em situações de abandono já, né? São os pais que simplesmente, irresponsavelmente abandonam. Tem homens que não são capazes de assumir a sua responsabilidade, né? E largam nas mãos, né, da mulher, que fica sozinha. Às vezes a família abandona, então é triste ver casos de mães que vão com as crianças para a rua, né? Isso também é um aborto, vamos colocar assim, né? Um aborto social, né? Então a briga da igreja não é somente uma pela vida, né? A briga pela vida da igreja não é apenas uma briga intrauterina, mas também para fora, ou seja, as condições de vida. Por isso a igreja se empenha nas causas sociais, cobra do governo políticas públicas, né? Se for olhar bem, todas essas alternativas que a igreja propõe são menos traumáticas, mais baratas do que o aborto. Talvez esse lobby internacional para o aborto seja uma questão de favorecimento de empresas, de clínicas, ou, sei lá, uma vantagem econômica para tais grupos, né? E sabemos que isso é maldito, porque tudo aquilo que se desenvolve em detrimento de vidas, e vidas vulneráveis principalmente, isso é maldito. Isso tanto ao modo como a sociedade hoje se organiza como economia, como também, né, nessas questões de aborto. Então, no fundo, eu tentei assim apresentar um panorama, né, da questão do aborto para a igreja. Não é uma questão de fundamentalismo religioso, não é uma questão de interferência da igreja no Estado, não. A igreja está com valores éticos, morais, antropológicos, dizendo que isso é inaceitável, né? E tem alternativa, e tem modo de acolher a mãe que abortou, e tem modo de orientar, de ajudar a um discernimento melhor. Padre, no caso de estupro, a igreja, o que a igreja recomenda? Ela recomenda não abortar, né? Não tem como mensurar o sofrimento que a mulher passa por aquele momento, pela violência que sofreu, porque é inominável o sofrimento que ela possa passar ali, a vulnerabilidade da violência que ela sofre, né? E também não tem como mensurar o sofrimento dessa mulher ao carregar dentro de si, por 9 meses, uma gestação que é fruto de uma violência, né? E o estupro tem vários modos de se pensar, né? Às vezes acontece até dentro de casa, né? com familiar, né? Então isso é muito complexo, muito complicado. A igreja não vai entender assim, fazer uma outra violência à mulher, no sentido de obrigá-la a alguma coisa, mas ela vai propor à mulher levar a gestação até o final, né? Ela vai propor à mulher ressignificar essa gravidez, vai propor à mulher a doação dessa criança, né? E nós entendemos que matar nunca é uma solução para resolver qualquer trauma, né? Infelizmente, a mulher sofre, né? Nesse caso, ela sofre porque vai acompanhar a gravidez, ela vai, né, lidar com isso, mas tirar a criança do ventre também não vai ajudar a tirar o trauma da violência que ela sofreu, né? Talvez acrescente até uma outra,
né, de ter tirado dali do seu ventre uma vida, que 50% é dela também, né, apesar da violência com que foi feito. Então a nossa procura é sempre a alternativa a não matar, né? Padre, toda a sua fala realmente é muito forte, é muito importante para você, mulher que está nos assistindo agora, para você, família, para você, cidade, para você, estado, para você, país, para você, mundo, porque isso tem acontecido muito. A gente observa e a gente acha que a gente só vai ver isso nos jornais, né, nas notícias, mas na nossa cidade, ao nosso lado não, mas sim, acontece ao nosso lado sim, infelizmente. Mas eu peço, Padre, para que o Senhor deixe uma mensagem para todos os seres humanos, para refletir, para que essa mensagem possa tocar os corações, porque nós precisamos muito de amor no mundo, né? O mundo está precisando de amor, né, Padre? E é o que a gente pede agora nesse momento, né? Além do respeito, a gente pede o amor, né? Exatamente, Cida. E o amor, ele traz consigo uma questão de responsabilidade. Então, a primeira coisa é tomar consciência que nossos atos, eles são atos responsáveis, né? A vivência da sexualidade, ela gera vida, e não é uma vida qualquer que está vindo ali, é um ser humano que vem. É tão complicado hoje as pessoas disserem que uma gravidez, vamos colocar assim, né, foi indesejada, porque todo mundo sabe, tem o conhecimento da sexualidade humana hoje é muito mais avançado, muito mais... os modos de se evitar uma gravidez são tantos, né? Apesar de talvez um grupo mais conservador dizer que não pode se usar, mas não tem, a questão cresceu para além disso, né? Esse é o meu modo de pensar. Então existem vários modos de não acontecer uma gravidez, mas é lembrar que os nossos atos, até a relação sexual, ela tem uma responsabilidade, né? Então eu acho que nós precisamos ganhar isso. Eu vejo tanto discurso de ódio hoje, né, de se matar, né, do criminoso bom é o criminoso morto, que deve matar, que deve se expulsar, que deve metralhar todos, né? Eu acho que isso também não é um discurso responsável. Como também não é um discurso responsável negar ou fechar políticas públicas voltadas para as questões sociais, né? Devemos voltar a isso, trabalhar bem isso. Então eu acho que é conclamar a sociedade a viver o seu amor com responsabilidade. Nós temos isso nas mãos, né? Diferente dos outros animais, nós temos a questão ética da responsabilidade. E a responsabilidade é cuidar e, no fundo, é uma dimensão muito prática do amor, na qual nós somos chamados a viver. Então, eu conclamo a sociedade, a mulher, a nós homens, a trabalhar melhor essa questão de responsabilidade. Aos homens, né, principalmente, ser parceiro da mulher no seu empoderamento. A mulher precisa, de fato, encontrar o seu lugar na sociedade, o lugar dela, e do lugar dela contribuir e ser valorizada, igualmente valorizada, né? Isso sim. Agora, não entendemos, a igreja não entende que favorecer o aborto, facilitar o aborto, seja um meio de fazer crescer a autonomia da mulher. Acho que não. Acho que ultrapassa, vai além, pula um muro e fere uma outra vida, e uma vida bem mais vulnerável do que a dela, né? Mas chamamos a sociedade à responsabilidade. Acho que cada vida que nasce, cada vida que está para nascer é de responsabilidade nossa, e sendo nossa responsabilidade, cuidar. Padre, eu agradeço a participação do senhor aqui no programa, eu agradeço ao bispo Dom Dario aqui de Cachoeiro, que abriu as portas da igreja, da diocese aqui para a gente. Muito obrigado a participação, muito obrigado as suas palavras, obrigado você pela audiência, queridos internautas. Reflita e leve essa mensagem à frente, é muito importante, vida é em primeiro lugar. Um abraço, Padre, muito obrigada. Obrigado, um grande abraço, parabéns pelo seu trabalho. E também um abraço a vocês todos. Lutemos pela vida. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.